Queria compartilhar aqui em vídeo uma thread que eu desenvolvi no Twitter sobre as eleições aqui nos Estados Unidos e toda essa situação. Ok? Vamos lá. Uma das dimensões da fraude nos Estados Unidos foi a ação da imprensa, entre aspas, em conjunto com uns institutos de pesquisa, muitos desses institutos também controlados pelas mesmas empresas de mídia, afirmando que haveria uma lavada democrata. O artigo, em questão, que eu comento aqui, da CNN, fala em ganhos de até 20 cadeiras na Câmara e 6 no Senado. Falava até que no Senado esse ganho poderia ser maior, por analistas independentes, claro, totalmente independentes. Pois bem, o quanto isso influenciou as eleições? Há estudos mostrando que uma pesquisa eleitoral pode decidir as eleições, já que é uma tendência das pessoas a votarem no candidato que está na frente. Além disso, candidatos na frente ganham mais recursos e apoios, especialmente num país onde há financiamento privado de campanha. Junte a manipulação das pesquisas com a postura editorial de toda essa imprensa que, na verdade, se transformou no órgão de propaganda do Partido Democrata, demonizando Trump e enaltecendo Biden, além da censura a qualquer notícia desfavorável, como o escândalo de corrupção do seu filho. Para finalizar, a ação das grandes empresas de tecnologia que controlam o fluxo de informações nas redes sociais e sistemas de busca, operando abertamente a favor do Partido Democrata e contra Trump, ao ponto de bloquear o acesso a matérias desfavoráveis a Biden. Para matar a fatura, utilizaram a epidemia como subterfúgio para forçar a votação massiva pelo correio, abrindo espaço para todo tipo de fraude, com milhões de cédulas eleitorais circulando pelo país, onde até os mortos votaram. Não por acaso, a vitória de Biden foi definida em cidades e estados democratas, muitos deles governados pelos agentes mais extremistas do Partido Democrata, partidários de movimentos como Antifa e Black Lives Matter. Esse tipo de gente contou os votos nestes locais. Ora, para quem defende a violência física contra adversários e a destruição de patrimônio público e privado como forma legítima de luta política, fraudar uma eleição não seria um crime, mas sim um imperativo moral para derrubar o fascismo, representado aí por Donald Trump. Não adianta os republicanos simplesmente recontarem votos sem produzir uma auditoria profunda em todas as etapas do processo eleitoral. O problema é que o sistema não foi montado para evitar esse tipo de fraude massiva, apenas para pegar problemas pontuais. Sabendo disso, a imprensa e as redes sociais, participantes aí dessa fraude, participantes principais, focam em casos isolados e no depoimento de operadores democratas para fazer o povo engolir o resultado eleitoral, escondendo o cenário completo que possibilitou a manipulação. Esses são os mesmos sujeitos que em 2016 criaram uma falsa narrativa de conluio russo, baseada num dossiê criado pelo Partido Democrata para anular o resultado eleitoral ou impedir Trump caso ele tomasse posse. Estes mesmos sujeitos agora dizem que temos que aceitar o resultado sem questionar. A cada dia que passa, as chances de uma investigação séria sobre essa fraude gigantesca diminuem, até porque quem produziu o crime controla com mão de ferro o fluxo de informações. E numa guerra, o fluxo de informações é quem define o resultado, mais do que a própria luta em si. Caso Biden seja alçado à presidência, teremos um líder ilegítimo que sofrerá oposição feroz, pois numa democracia não adianta apenas vencer uma eleição, é preciso convencer o público que o processo foi limpo. Hoje, pelo menos a metade do país não acredita nisso. Mas os democratas não estão preocupados com isso. Eles não querem exercer o poder de forma democrática, mas sim usar sua posição para impor uma agenda totalitária, contando com essa mesma imprensa e as redes sociais para estabelecer o controle sem espaço para questionamentos. O plano é implementar um governo fascista, exatamente o que acusavam Trump de fazer. Uma das marcas do fascismo é a união de governo com grandes empresas e movimentos sociais para implementar uma agenda totalitária e revolucionária, esmagando a oposição. Não é exatamente isso que estamos vendo? Eu vou dar um exemplo aí para você que está me ouvindo ou me vendo. A CNN rodou esses dias aí um quadro lembrando a Noite de Cristais, que foi um marco aí na perseguição dos nazistas aos judeus na Alemanha da época, onde centenas, se não milhares de lojas, estabelecimentos judaicos foram
atacados, pessoas morreram ou sofreram algum tipo de violência, dando início então a uma perseguição que chegou ao ponto aí de câmaras de gás, né? E a tragédia toda que nós conhecemos, milhões e milhões de judeus mortos e opositores do regime. E a CNN teve a canalice, né, de comparar aquela situação com a situação atual do governo americano na era Trump, dizendo que o mesmo nível de intolerância estaria acontecendo nos Estados Unidos hoje e que esse perigo acabaria com a eleição de Biden. Olha o nível. Os sujeitos comparam a administração Trump com um regime que colocou milhões e milhões de pessoas em câmaras de gás. Mas enfim, uma cena dessa breve apresentação da CNN mostrava aí livros sendo queimados, né? Porque essa era uma prática do regime nazista ou de outros regimes totalitários, queimar livros, impedir a livre circulação de ideias, né? E eles então acusam Trump, os seus apoiadores, enfim, os conservadores em geral, de terem o mesmo propósito, né? Só que, olha só que interessante, no mesmo dia que a CNN rodou esse quadro, a loja Target, que é uma grande varejista aqui nos Estados Unidos, ela bloqueou a venda desse livro aqui, né? Ela estava impedindo, ou está, na verdade, impedindo a venda desse livro aqui, né? Irreversible Damage, da Abigail Shrier, melhor colocando. Ela é uma repórter do Wall Street Journal. Eu comecei a ler o livro, parece bem interessante, e é um livro que fala o seguinte, sobre o perigo dessas cirurgias de redefinição de sexo feitas por, às vezes, até pré-adolescentes ou adolescentes, que está virando, segundo ela, uma espécie de moda, né, entre as meninas que estão passando por uma fase complicada da vida. Todo mundo sabe como é que é a adolescência, especialmente para as meninas. E aí resolvem, né, que o problema é que elas se encontram presas no corpo errado. Então, uma troca de sexo, que é um procedimento extremamente agressivo, né, resolveria todos os seus problemas. Então, é um livro muito bem calcado aqui, bem pesquisado, que aponta aí para um possível fenômeno muito danoso para meninas pré-adolescentes, adolescentes ou, enfim, mulheres mais jovens. E isso é considerado uma heresia, dada a agenda de esquerda, né? Então, esse livro não pode ser vendido, ele não pode estar disponível, porque o ato de você ler esse livro é opressivo. Qual é a diferença disso e das táticas que os nazistas utilizavam para o que é essa esquerda aí, que defende, né, a eleição de Biden e que aponta Trump como um fascista, ou os conservadores como fascistas? Qual é a diferença para o regime nazista que queimava livros? A gente não está vendo uma onda gigantesca de censura nas redes sociais contra qualquer ideia que não esteja aí, não esteja alinhada, né, com essa agenda de esquerda? Nós não estamos vendo ao vivo certas pessoas criando um processo de shaming online, de perseguição online, ou mesmo física, né, no mundo real, a quem não está alinhado a essa agenda, da mesma maneira que os camisas negras lá na Itália faziam com quem não defendia, né, as políticas de Mussolini. Nós estamos vendo esse pessoal querendo impor à força a sua agenda. E qual é o problema? Eles controlam os meios de comunicação. Sejam, né, aqueles meios que formam a imprensa tradicional, sejam aí as redes sociais que estão alinhadas ao partido. Da mesma maneira que as grandes empresas italianas ou as grandes empresas alemãs, né, eram aliadas ao regime, nós temos hoje as grandes empresas também aliadas a esse regime, a esse processo, a essa agenda. E essas empresas até mesmo demitem pessoas que não estão alinhadas. Enfim, não há espaço para o dissenso. Então, esse é o perigo que nós estamos atravessando hoje. E é exatamente o contrário do que toda essa grande imprensa, enfim, influenciadores de uma maneira geral, estão colocando. O risco de um processo totalitário, né, aos moldes aí, do fascismo, é dado exatamente por essa esquerda intolerante, né?
Essa esquerda que se coloca com uma lógica antifascista está impondo o fascismo, porque o antifascismo que é punch a nazi on the face. Use a violência para calar um nazista, um fascista, ou use qualquer meio que está disponível para calar um fascista. O problema é que eles consideram fascista quem não está alinhado com a agenda. Logo, eles são fascistas, porque isso é exatamente o que os fascistas faziam, né? Imposição da sua postura política à força, né? Contra as liberdades individuais. Você não existe mais como um indivíduo, você existe como participante aí, né, de uma minoria, como integrante de uma minoria. Então você não tem mais direitos individuais, você tem direitos do grupo. Você só é uma pessoa, você se define, você age, você tem direitos enquanto for participante desse grupo, não como pessoa, né, como indivíduo. E isso é exatamente, né, o que acontecia nesses países totalitários, seja no fascismo italiano, no nazismo alemão ou no comunismo soviético ou em outros regimes comunistas que existem até hoje. Se você não faz parte de um grupo específico ou pode ser colocado nesse grupo, você não tem direitos. Ou você nunca tem direitos como indivíduo, mas só como integrante do grupo. Esse é o risco que nós estamos atravessando nesse momento. Não só nos Estados Unidos, como no planeta. E esse é o processo revolucionário em curso.